seu ministério. Aqueles 12 homens que nosso Senhor Jesus Cristo, ele resgatou lá em Jerusalém, toda a Judéia, para poder fazer o seu ministério. Nosso Senhor Jesus Cristo resgata aqueles homens e faz discípulos do Senhor para poder pregar a sua palavra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai até o Pai, e ele disse: não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E quando foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecoste, aquela casa e os seus discípulos, junto com 120 pessoas, eles foram batizados com o Espírito Santo. E nós vimos para cá, para Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos conhecer um grande discípulo que Jesus estava preparando desde quando ele começou o seu ministério. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele foi criado dentro da sinagoga, ele foi aluno de Gamaliel, ele foi aquele aluno que toda a sua vida ele estudou a Torá, ele era fiel aos seus líderes. Saulo de Tarso, ele passou toda a vida a defender aquilo que ele acreditava, aleluia, mas ele não imaginava que o melhor estava por vir. Saulo de Tarso, ele era aquele homem que ele era fiel aos seus sacerdotes. Saulo de Tarso, ele era aquele servo que, a partir do momento que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou o seu pé naquela região de Jerusalém e começou a pregar o novo evangelho, ele entendeu que aquilo ali era contra a sua religião, era contra o Antigo Testamento, era contra a Torá. Saulo de Tarso, registrou a Bíblia diz, ele era um servo, que ele era corajoso. O que acontecia? Saulo de Tarso pegava e perseguia o povo de Jesus, os discípulos de Jesus. Quando Jesus disse: ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder, os discípulos passaram a fazer o seu IT do Senhor, a pregar o IT do Senhor em Jerusalém e em toda aquela região. Só que o nosso Senhor Jesus disse: ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder. Quando vocês receberem poder, vocês vão pregar o meu evangelho a toda criatura. Foi ali aonde entra nosso irmão Saulo no meio da situação da história. Saulo de Tarso se levanta contra os discípulos de Jesus e todo o povo de Jesus, aquele povo que levantaram a mão e aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador, e se determinou a persegui-los, a prendê-los e a matá-los, porque no coração daquele homem de Saulo de Tarso, eles estavam indo contra a Torá, eles estavam indo contra as leis de Moisés, eles estavam indo contra aquilo que ele aprendeu desde quando ele era criança. Aquele valente soldado, ele pega e se junta para poder perseguir o povo de Jesus. Jesus tinha dito: pregar o evangelho a toda criatura, só fica em Jerusalém até o dia que vocês não forem revestidos de poder. E o que acontece, pastor Zé Ivano? Eles ficaram lá. Aí nessa hora eles tiveram que depois que fugir. Tiveram que fugir. Começa a perseguição de Saulo de Tarso. Só que Saulo não esperava que ia acontecer o que ia acontecer. Saulo de Tarso vai até Damasco e pede uma carta de autorização, vai até os sacerdotes e pede uma autorização para poder ir até Damasco, para poder entrar na cidade de Damasco e perseguir os discípulos de Jesus, aqueles 12 que Jesus escolheu e mais aquela multidão. E o que acontece? Quando Saulo de Tarso, ele pede autorização aos seus sacerdotes e eles entregam a autorização a ele. Saulo de Tarso vai indo, caminhando